Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 16 de outubro. Você vai ver hoje no SBT Rio Grande. Bandidos que assaltaram o mercado em Sapiranga são suspeitos de um novo ataque, desta vez em Campo Bom. Os bandidos agiram da mesma forma e usaram um carro semelhante nos dois crimes. Preso no litoral, homem suspeito de estupro e assaltos em série contra mulheres no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. O criminoso agia sempre da mesma forma, nos estacionamentos de um supermercado e de um hospital. Chuvarada provoca alagamentos em Santa Maria, região central do estado. A chuva atingiu a marca de 77 milímetros hoje, o equivalente a mais da metade da média do mês. Trabalhadores da saúde e da família protestam em Porto Alegre. Eles reivindicam providências da prefeitura contra a demissão de 1.840 funcionários. Polêmica na capital. Leis aprovadas pela Assembleia Gaúcha alteram as regras para o uso de fogos de artifício. Você é a favor que sejam vendidos apenas fogos de artifício sem barulho? Você acha que qualquer pessoa pode comprar fogos de artifício? Ou é preciso restringir o acesso? Participe através da nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande de hoje com mais uma história de superação e de muito, mas de muito amor. É a história de um menino de 2 anos que veio lá de Roraima para Porto Alegre em busca de uma esperança: caminhar. A família conseguiu uma vaga na ACD aqui da capital e decidiu começar uma nova vida por aqui. Esperto, sorridente e falante. Este é o Joaquim Lorenzo. Tu assiste o SBT, Joaquim? Eu vou assistir. A mente brilhante do menino de 2 anos faz um contraste com as limitações do corpo. O Joaquim nasceu prematuro e a falta de oxigênio causou paralisia cerebral. A família morava em Roraima, no norte do país, onde fisioterapia pelo SUS é uma raridade. E por isso, largou tudo e viajou mais de 5.000 quilômetros até Porto Alegre para fazer o tratamento na ACD. Vim em busca de a melhor chance que ele tivesse, foi isso que a gente decidiu, assim. Se o Joaquim pode ter o melhor tratamento, então é isso que a gente tem que correr atrás. Desde abril, o Joaquim faz um tratamento completo de reabilitação. O tratamento para mim andar. Tu vem todos os dias? Todos os dias. E é bom vir todo dia? Sim. O brilho no olhar dele paga tudo. Não tem dinheiro que pague a felicidade dele estar fazendo os tratamentos, correndo atrás do desenvolvimento dele, né? A parte mais divertida por aqui é na piscina. E assim, aos poucos, ao longo desses 6 meses, o Joaquim foi ganhando mais força, equilíbrio, coordenação motora e também muito mais confiança para dar os próximos passos ou as próximas braçadas. Ele já senta bem melhor, ele já está conseguindo sentar e ficar sentado brincando. Essas pequenas coisas, o levantar, ele já segura nas coisas e já levanta e já fica ali, sabe, bem bonito, assim, bem firme. Então a gente já percebe o quanto que já fez a diferença. De segunda a sexta, a rotina da família é dentro da ACD. Para facilitar o deslocamento, o casal alugou uma casa pertinho da sede e assim pode ir e voltar caminhando. Sem emprego, os dois se viram para bancar as despesas. Hoje a gente vive de bolos, doces, salgados e assim, é disso. Meu marido estava trabalhando, ele trabalhava como telemarketing temporário, ele conseguiu um emprego assim que chegou, graças a Deus, mas tinha prazo para terminar e esse prazo acabou e hoje a gente vive assim. E cada evolução do filho mostra que o esforço vale muito a pena. O que é isso onde tu tá? O que é esse aparelho aqui que tu tá aqui, isso aqui? O que é isso? O parapode. O que é o parapode? É o parapode que fica em pé. E aí tu fica aqui de pé bastante tempo? Sim, bastante tempo. E aí fica brincando? Sim. E nos dias 25 e 26 de outubro, o SBT exibe o programa Teleton. Mas os canais de doação estão abertos esperando a sua ajuda. Para doar R$5, anote aí, ligue 0500 12345 05.
para doar R$20. Então aí a gente vai botar o número. Tá aí o número, R$20. 0500 12345 20. Isso doando R$20. Mas também tem mais opções para você. Para doar aí, R$40. 0500 12345 40. Para doar R$40 é muito fácil, é muito simples. Quer fazer um bem maior ainda e ganhar presente? É só acessar o site teleton.org.br e doar R$100 e escolher entre o Tonzinho ou a Nina. Quer ganhar os dois? Então doe R$175 que eles serão seus. E neste ano, os mascotes do Teleton estão com looks novos, ainda mais bonitos. Doe agora! Os pacientes da ACD precisam de você, assim como a gente viu aquele garotinho lá de Roraima, terra de Macunaíma, como diz a letra do hino lá de Roraima. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima, lua cheia de mel. Tanta expectativa naquele estado tão bonito e tão pujante que é Roraima. Eles vieram aqui para o sul, para o extremo sul do Brasil, com todo esse vigor que eles trouxeram lá do norte e estão aqui, principalmente o menininho, batalhando e é claro que junto com os pais aí para conseguir passar por esse período de bastante dificuldade, mas certamente com muito sucesso, graças à ACD e a vocês também. E ainda hoje, ataques a supermercado do Vale dos Sinos. Criminosos muito armados assaltaram um supermercado de Campo Bom. E os bandidos podem ser os mesmos que atacaram um outro mercado e fizeram reféns em Sapiranga, cidade vizinha, isso na segunda-feira. O SBT Rio Grande volta já. Agora fica com um recado que eu tenho para vocês. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h47. E você vai ver ainda hoje, criminosos que assaltaram um mercado em Sapiranga são suspeitos de um novo ataque, desta vez na cidade vizinha, em Campo Bom. Os bandidos agiram da mesma forma e usaram um carro semelhante nas duas vezes. E por isso, a polícia está à procura, talvez, dessa gangue, desse grupo, que atacou na segunda-feira o mercado que fica na região central da cidade, em Sapiranga, e também em Campo Bom, como eu disse, cidade vizinha. Se é um grupo que vem atacando outras cidades, também isso só a polícia através da investigação. E a gente vê que eles são bastante agressivos, estão mascarados. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. E foi preso no litoral o homem suspeito de estupros e assaltos em série contra mulheres aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O criminoso agia sempre da mesma forma. Ele agia nos estacionamentos de um supermercado e também de um hospital. Daqui a pouco a gente vai dar um telefone também para as pessoas poderem, as mulheres que foram vítimas ou pessoas que já tenham visto, que puder colaborar com a investigação. Em seguida a gente traz detalhes deste caso, desse homem preso no litoral que agia aqui em Porto Alegre. E criminosos que... dos criminosos eu já falei. Os criminosos lá que assaltaram um mercado em Campo Bom e são suspeitos de terem cometido o mesmo crime na segunda-feira. Teve um assalto segunda-feira em Sapiranga e na terça-feira lá na cidade de Campo Bom, cidades vizinhas agindo da mesma maneira. E tem uma polêmica aqui em Porto Alegre, porque leis aprovadas pela Assembleia Gaúcha alteram as regras para o uso de fogos de artifício.
E aí a pergunta que a gente faz, você é a favor que sejam vendidos apenas fogos de artifício sem barulho? Você acha que qualquer pessoa pode comprar fogos de artifício ou é preciso restringir o acesso? E por isso a gente convida para vocês participarem através da nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. E a polêmica é grande por quê? Porque entra a questão dos donos de cães, né, por causa do barulho, a questão do comércio e a questão da segurança pessoal, porque a gente sabe que os fogos, eles podem provocar uma tragédia, os fogos de artifício. Mas quem é que deve legislar com relação a fogos de artifício? Uma decisão recente lá de Brasília, do STF, diz que é o Exército Brasileiro. Qualquer lei que se refere a fogos de artifício, armas, quem cuida é o Exército e não o Corpo de Bombeiros, como está na lei que a Assembleia Legislativa, portanto, aprovou ontem, e a gente vai tratar dessa questão em seguida. Também há o problema dos cães, que em dias de festas, aquela barulheira toda, são prejudicados. Daqui a pouco vamos entrar mais nesta discussão. 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, região central, a chuva atingiu hoje a marca de 77 milímetros nessa madrugada. O que isso significa? Mais da metade do que era para ter chovido em todo o mês. A colega Bruna Tasqueto está lá em Santa Maria e atualiza agora, ao vivo, a situação lá na cidade para a gente. Bruna, qual é que é a situação nesse momento? A gente sabe que choveu muito forte em questão de 1-2 horas. Foi no início, né, da manhã, final, madrugada, início da manhã. Como é que está a situação nesse momento por aí? Oi, André. Oi, pessoal de casa. Pois é, choveu muito entre as 5 e as 7 horas da manhã. E essa chuva causou alguns transtornos, né? Eu tô aqui na esquina das ruas Floriano Peixoto e Silva Jardim, onde um muro caiu. Olha só aqui atrás de mim. O muro caiu e levou junto parte da calçada. Olha só o estrago que fez. Lá, alguns moradores estão tirando barro, né, limpando, organizando. Esse muro caiu por volta das 4h30 da manhã. O muro caiu por volta das 4h30 da manhã e foi um grande susto. Os moradores disseram que se acordaram com um barulho forte. Por sorte, ninguém se feriu. Olha só o estrago que causou. E aqui fica perto de uma escola, então é muito perigoso, porque os alunos passam por essa calçada também, que agora a parte está destruída. E a chuva também causou outros estragos pela cidade. A gente tem imagens de hoje de manhã. Algumas ruas do bairro Tomazete, no sul de Santa Maria, ficaram alagadas. Alguns motoristas até se arriscaram a passar, mas a pé, olha só, ficava muito difícil. Aqui pertinho também, da onde a gente está, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica. O trânsito na rua Vale Machado ficou interrompido, agora ele já foi liberado. Equipes da RGE trabalham durante a manhã aqui na cidade, tentando contornar esses problemas. Aqui também, adiante de mim, eu vou mostrar que tem 2 equipes da RGE lá trabalhando para cortar os galhos que ficaram sobre a fiação elétrica. Alguns moradores aqui da região estão sem luz. E o maior colégio estadual de ensino médio aqui de Santa Maria suspendeu as aulas hoje porque salas de aula ficaram alagadas. Olha. De acordo com a direção da escola, a calha entupiu e acabou alagando várias salas de aula. Então, cerca de 1.000 alunos do colégio hoje tiveram que ficar em casa. E a direção monitora a situação do tempo para saber se amanhã vai poder retomar as atividades, André. Bruna, a gente teve um corte na imagem. Mostra de novo pra gente. Tu estás num local onde o muro caiu, mas não teve nenhum ferido. Mostra pra gente aí como é que está, o que estão fazendo agora. Mostro sim. A gente está aqui, o muro caiu, era um muro alto. Não sei se você consegue ver daí, um muro alto, levou parte da calçada. Os moradores aqui da casa ao lado estão limpando com enxadas, vassouras. Muita lama, André. Foi por volta das 4h30 da manhã, eles levaram um baita susto. Eu falei com o morador, eles que estavam dormindo, quando ouviu o barulho, foi ver o que era. E tinha acontecido isso, por sorte, ninguém se feriu. E é uma rua bastante movimentada aqui da cidade, bem no centro de Santa Maria. Mas, por sorte, não teve piores problemas, Bruna, mas o prejuízo mesmo material.
E tem informação, falar, André. e tem alguma informação de pessoas que tiveram que sair de casa ou ainda não temos pessoas desalojadas ou desabrigadas aí em Santa Maria? Não, André, por enquanto não tem nenhuma pessoa desalojada. Os alagamentos foram mais pontuais, a água subiu muito rápido, mas também já desceu na maioria das ruas, né, que ficaram alagadas. Então, por enquanto, não tem nenhum registro de desalojados. Bom, a gente imagina a quantidade de água que foi, porque se em praticamente 2 horas choveu mais da metade do que era para ter chovido em todo o mês. Então, foi certamente uma chuva muito intensa. A gente vê que teve quedas de árvores, ruas alagadas, sinaleiras que ficaram por causa da falta de energia elétrica, provocaram um grande problema de trânsito na cidade. E também a gente vê nas imagens as equipes trabalhando, porque muitos pontos ficaram sem luz, árvores caíram em fios, né? E aí ficaram sem energia elétrica. E a gente vai continuar acompanhando e atualizando, porque a preocupação, né, Bruna, é que ainda vamos ter chuva e nesta região também. Então, preocupação que a gente tem bastante grande e queda de granizo também há essa possibilidade. E por isso a preocupação com os moradores da região central, lá em Santa Maria, que tiveram, portanto, no amanhecer de hoje, esse susto, essa quantidade de chuva bastante grande que a gente pode acompanhar. Bom, direto de Santa Maria, Bruna, muito obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no SBT Rio Grande. A gente segue acompanhando por aqui, Tá né? certo. Qualquer coisa nos chama. Obrigado, Bruna. Agora 11h55. Tivemos problema na região central do estado, em Santa Maria. E lá em Soledade, no norte, teve chuva de granizo. Vejam só, as pedras começaram a cair por volta das 7h30 da manhã. E muito intensas, muito intensas. Durou cerca de 5 minutos, mas o suficiente para dar muito susto nas pessoas, porque como a gente vê, o tamanho era pequeno, mas foi uma barulheira, foi bastante intenso mesmo, sendo aí questão de 5 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros lá de Soledade, não tem estragos na cidade, não há problemas nos telhados, mas que foi uma chuvarada, foi. E agora, como é que vai ficar a quarta-feira? Pois a chuva vai continuar esta tarde. Apesar de uma entrada de ar quente e seco, né, que eleva um pouco a temperatura, principalmente no norte do estado, ainda há chance de pancadas em qualquer área aqui do Rio Grande do Sul. Olha aí nas previsões. Vocês veem que todo o Rio Grande do Sul está coberto por nuvens de chuva. Em Uruguaiana, 24 graus, no norte de Santa Rosa, 24, Santa Maria, região central, a gente vê que a máxima 21 graus, Caxias na Serra 21 também, 22 em Novo Hamburgo, 18 em Pelotas. Apenas no sul que a temperatura é um pouco mais baixa. E aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, nas próximas horas, o tempo segue com chuva, muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura, ela não oscila muito. Hoje vai chegar a 21 graus, essa sensação de frio por causa da umidade. Mas atenção, porque amanhã o ar quente pode provocar temporais da tarde em diante. Que a gente começa a observar quinta-feira, olha só, dos 21 de hoje já passa para 24. E olhem, sexta-feira, está aqui o alerta da Metsul Meteorologia. Temperatura de 29 graus na sexta-feira, e isto com risco de temporais. E aí no sábado, temperatura já caindo lá para 16 graus. Então fica já esse alerta aí, porque essa entrada de ar quente com umidade vai provocar risco de temporais a partir de amanhã à tarde em todo o Rio Grande do Sul. A gente vê imagens ao vivo aqui de Porto Alegre. Nesse momento não chove, mas até há pouco uma chuva fraca. E aí então, a imagem ao vivo da Avenida Ipiranga, relembrando que vamos ter esta instabilidade pelo menos até sexta e sábado. 11h57. Agora um recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou a doutora Mara Sante e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Guaíba voltar a sorrir. Começa amanhã e vai até o dia 19 de outubro, sábado, o plantão de implantes na Sorri Fácil Guaíba. As vagas são limitadas e eu estou aqui esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital e scanner bucal para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Viu só? Agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Ligue 0800 631 30 ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir
é uma conquista. Vamos falar de internacional, agora o esporte, porque o Inter, todos nós aguardamos uma resposta do técnico argentino Eduardo Cudê para a proposta que foi feita ontem para ele. Por isso a gente chama a Débora de Oliveira. Oi, Débora. Que bom te ter aqui. Oi, Débora gente. de Oliveira, tá todo mundo nervoso. Tá. Será que foi a melhor época de ter afastado o técnico do Internacional? Pergunta que a gente fica se fazendo. Olha, André, acho que cada vez que o Inter chega a um entrave em qualquer negociação, né, já é a terceira, né, tentativa que ele faz para conseguir repor, né, essa função de treinador. Para pensar se realmente deveria ter sido o momento, se era o momento correto de ter demitido o Odair Hellmann. Bom, vamos falar sobre o Eduardo Cudê. Ele é técnico em atividade do Racing da Argentina. Né? Está classificado, inclusive, para a Libertadores do ano que vem com o time argentino. O Inter fez uma proposta, né? Segundo os nossos colegas, de R$700 mil de salário por mês, mas o Eduardo Cudê está irredutível com relação a iniciar os trabalhos nesse momento. Ele quer começar a partir de janeiro de 2020, porque tem o contrato dele, né? Quer respeitar o contrato? Não, lá não tem cláusula rescisória no contrato. O contrato dele vai até junho do ano que vem com o Racing, tá? Pode não estar no papel, mas é um contrato que todo técnico quer ter. Mas ele quer honrar pelo menos até o final do ano, né, quando encerra a temporada argentina. A gente está mais ou menos esperando. Tu sabe, tu é um cara estudado. Como que acontece quando vão anunciar o Papa lá no Vaticano? Aquela expectativa. Algo... Será que sai a fumaça do olha ali. Beira-Rio, André? Será que sai ou não sai a fumaça do Beira-Rio? Algo tipo assim. Atenção, interrompemos a nossa programação. Estamos aguardando ao vivo do estádio Beira-Rio em Porto Alegre. A fumaça branca. Quando sairá a fumaça branca anunciando a contratação do novo técnico? As nossas câmeras estão apontadas para o estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Débora de Oliveira. Exatamente, André. Nós estamos no aguardo, ansiosos a qualquer momento. por esse anúncio, que deve acontecer a qualquer momento. Os dirigentes do Internacional que estavam na Argentina vão se dirigir diretamente para Florianópolis, onde amanhã o Inter enfrenta o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, ainda com o Ricardo Cobalcini como técnico interino, né? Desde a saída do Papito. Desde a saída do Papito, o Cobalcini está assumindo o time. E essa é uma das possibilidades, que ele fique nas 13 rodadas que restam, né? Para que no final do ano, então, no início de 2020, o Eduardo Cudê possa assumir a equipe. Aí eu fico na dúvida de uma coisa que eu vou falar com o Jeremias no Campinho hoje. O quê? O Inter não quis esperar o Roger Machado, que era o número 1, né, da lista. Não quis esperar o Thiago Nunes, mas vai esperar o Cudê? E aí? Que planejamento é esse? Enquanto isso, acompanhamos as câmeras mostrando a chaminé do estádio Beira-Rio, porque estão reunidos nesse momento, aguardando também a fumaça branca anunciando a chegada do novo técnico do Internacional. Vamos ficar em alerta, 24 horas posicionados, nosso plantão esportivo. E solta a buzininha aí, né, Douglas? Porque eu falo pra aqui, são Motors, aqui do nosso querido SBT Rio Grande. Hoje tem Grêmio contra o Bahia do Roger Machado. Sim. O primeiro a dizer não pro Internacional, às 7h15 da noite. E olha aqui o que eu tenho na minha mão, presente, ingresso pro jogo de logo mais. E não é em qualquer lugar do estádio, não, é no nosso camarote, né, no lugar mais privilegiado da arena. Então, quem chutar a gol com a gente hoje, vai ao jogo. E olha o que eu tenho em minhas mãos. O que tu tens? Atenção, atenção, quem está de aniversário hoje? Música, maestro! Hoje é um dia muito especial. Hoje é seu Eu adoro fazer aniversário. Quem tá de aniversário? Eu já cheguei aqui na TV hoje, contando pra todo mundo. Hoje é meu nível, A festa já pronta desde cedinho. Um abraço grande, parabéns. Estou muito querida, como sempre. Desejamos todos muita saúde e sucesso cada vez maior. Amém. E principalmente continue sendo quem tu és, que não pode mudar nada. Parabéns. Obrigada. Tá? Eu adoro comemorar aniversário. O Danilo, nosso chefe, ele fica brincando que Deus o livre se o pessoal esquecer meu aniversário. Porque realmente, Deus o livre mesmo. Eu acho que a gente faz aniversário diariamente, né? Quando a gente acorda e quando a gente tem um novo dia para recomeçar, né? Mas acho que a gente tem uma data simbólica, que é a data do nosso nascimento e que foi onde tudo começou, né? Para que todas as
energias boas e o carinho que a gente tem de todas as pessoas que a gente construiu na caminhada chegue até a gente nessa data simbólica. E as redes sociais bombando com muita mensagem pra ti, parabéns. Obrigada pelo carinho. Eu sei que aí em casa tem muita gente que me deseja coisas boas e tudo isso aqui é por vocês, porque nós estamos há anos nessa caminhada, trilhando essa caminhada com o respaldo de quem acredita no meu trabalho. Então muito obrigada. Todo mundo que está nos acompanhando, que tem vontade de te dar um abraço e eu vou representá-los. E eu estou sentindo. Beijo Obrigada, grande. gente. Então, até daqui a pouco e vamos continuar aguardando a fumaça branca do Internacional para saber se vai ou não sair a contratação, o anúncio do novo técnico do Internacional. 12:04 agora, atenção. A polícia prendeu um criminoso foragido da justiça desde junho deste ano. E preste atenção, porque este homem, ele é suspeito de cometer uma série de ataques, um maníaco, envolvendo roubo e estupro contra mulheres, especialmente no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Os detalhes da reportagem agora. O homem de 51 anos atacou 2 mulheres. Uma delas era motorista de aplicativo e foi estuprada. Ele subtraiu seu veículo com o uso de uma arma de fogo e a levou até um local ermo, bastante afastado, onde ele então a estuprou dentro do veículo e tentou ainda levá-la para um local, na estrada do Rincão, para que ele continuasse o abuso sexual. Pilha de ocorrências mostra o histórico do estuprador. Ele tem passagem pela polícia desde 1987. Somadas as condenações, são quase 100 anos de pena. O homem foi preso nesta terça-feira em Pinhal, no litoral norte. Chama a nossa atenção como é que um indivíduo desse ainda pode progredir de regime, né? Nós estamos protocolando mais um pedido de prisão preventiva em um outro inquérito por roubo de veículo ali no DEIC, hoje ainda, para ver se esse indivíduo sai definitivamente do convívio da sociedade gaúcha, né? O criminoso mantinha a mesma forma de agir há décadas. Os alvos eram sempre mulheres com idade entre 27 e 43 anos, sozinhas nos carros. Os ataques ocorreram em estacionamentos de supermercados, mas também de hospitais, no horário entre 11 da manhã e meio-dia. A polícia espera que a divulgação do caso encoraje outras mulheres a registrar a ocorrência. Que a gente possa também motivar, incentivar outras vítimas a procurarem ajuda, não só em relação a este criminoso, mas a outros crimes sexuais, porque muitos deles são estupradores em série. Bom, e qualquer nova denúncia, nova informação pode ser feita através da Delegacia da Mulher pelo plantão 3288-2172, está aí o número na tela, faça uma foto deste número e procure. Também tem o WhatsApp da Polícia Civil, número 984187814. É muito importante que as pessoas colaborem, porque como disse ali o delegado, como que desde os anos 80... ele já era para estar preso e consegue progressão de regime e com isso faz o quê? Continua cometendo crime. Quantos crimes esse senhor já não vem cometendo? Isto é um maníaco, isto é uma pessoa que não pode estar solta. Então, por isto, é importante que mantenha-se preso e é importante a participação. Sabemos que é difícil, uma pessoa que passou por uma situação como essa, uma vítima, mas ela é muito importante que ela procure a polícia e ajude a polícia a manter esta pessoa atrás das grades, uma pessoa nestas condições, um maníaco como que ataca mulheres, principalmente no bairro Cidade Baixa, como dissemos, em estacionamentos de supermercado e até de hospital. Ele não pode mais continuar solta. Precisa imediatamente não só estar atrás das grades, mas que se mantenha lá dentro. 12:07 agora vamos ao giro de notícias da redação. Uma operação afasta 4 funcionários públicos por desvio de recursos públicos em Dona Francisca, na região central aqui do estado. É o meu colega Guilherme Roquette que tem as informações. Olá, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A Justiça, então, decretou o afastamento dos cargos do procurador do município, de 2 secretários da prefeitura lá de Nova Francisca e também de uma servidora do município. O que acontecia por lá, André? Os 4 estão proibidos ainda de ingressarem, de entrarem na prefeitura. Eles são suspeitos, então, de integrarem uma organização criminosa que desviou dinheiro público através de contratações irregulares.
Essa contratação, André, se deu em uma das áreas primordiais da administração pública, a educação. Uma empresa, uma organização, foi contratada sem uma licitação, um processo seletivo prévio, para fornecer professores na educação básica do município. Como essa contratação foi feita, então, sem nenhum tipo de licitação, essa contratação foi considerada pelo Ministério Público irregular e, portanto, uma fraude, de acordo com o Ministério Público. Outros casos são de desvio de doações para pessoas carentes, dispensa de licitações e horas extras em duplicidade. Além dessa outra dispensa para a educação, nós tivemos outros casos ainda apurados e apontados pelo Ministério Público. Dona Francisca é um pequeno município que fica no centro do estado e tem só 3 mil habitantes. Pois é, 3 mil habitantes, mas esse grupo de pessoas que fez o que fez. O que não se dão conta é que mais cedo ou mais tarde a verdade aparece e se dão mal, como esses aí se deram mal. Uma outra informação, porque importante, um dos chefes do tráfico da Restinga aqui no extremo sul de Porto Alegre foi preso com 18 quilos de maconha e parte da droga tinha um alto valor. E ela estava embalada a vácuo, inclusive, né, Guilherme? Exatamente, André. O que aconteceu lá? Esse homem, ele é considerado um dos gerentes do tráfico lá na região da Restinga. Ele foi localizado em uma casa, um ponto que a polícia considera como sendo um local de venda de drogas. Os policiais... Quartel-general. Exatamente. E também um ponto de comercialização do próprio entorpecente lá na Restinga. Os policiais foram até lá, então, na tarde dessa terça-feira e encontraram toda essa droga e mais esse traficante preso. Foram 18 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e insumos também para fazer o fracionamento da droga. Entre elas, uma balança, aliás, uma prensa hidráulica, perdão, que nós vimos agora há pouco aí na imagem. Também uma balança de precisão. Desses 18 quilos de maconha que foram apreendidos lá, 4 deles, quase 4, cerca de 3,8 kg, eram da maconha chamada de skunk, que ela tem um alto teor de sensação, né? Ela é muito pura. É muito pura, é uma maconha com um alto poder de substância entorpecente. Né? O que acontecia com essa maconha? O estrago é bem maior. Com certeza, André. Essa maconha, ela estava embalada até mesmo a vácuo e tinha um selo com a identificação de origem dos traficantes. É quase como se eles tivessem criado aqui um controle de qualidade e um selo de certificação, que nem tem na região dos vinhos, né? E a gente tem cervejarias que adotam esse tipo de padrão. Pois bem, no meio do tráfico também acontece a mesma coisa. Era um desenho colado nessa embalagem a vácuo. E a gente percebe então a sofisticação desses traficantes que tinham uma prensa hidráulica, uma máquina para fazer vácuo para manter o potencial de THC, que é então o teor de entorpecente da maconha, né, André? E toda a organização, o selo de origem, toda a organização desse tráfico lá na Restinga. Agora eu quero ver como é que vai ficar. O líder foi preso, mas certamente já tem um substituto. Né, e o prejuízo de cerca de R$120 mil lá para a região é estimado pelos agentes do DENARC. A ação foi feita em parceria da Polícia Civil com a Brigada Militar, que monitoraram esse local por cerca de 3 meses. Mais apreensão de drogas. Um paraguaio foi preso com 140 quilos de maconha. Estavam escondidos num carro lá em Santana do Livramento, na fronteira oeste, Guilherme Roquette. Exatamente, André. Toda essa droga estava escondida dentro de um Fox que transitava pela BR-158 e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Quando os policiais vistoriaram o interior do carro, desconfiaram do assoalho e bingo. A droga estava lá embaixo. Eles retiraram então o forro do carro e identificaram essa verdadeira parede de tijolos que estava no assoalho desse Fox. O motorista de 29 anos é de origem paraguaia. Num primeiro momento ele apresentou uma identidade falsa, mas depois acabou revelando a verdadeira identidade para os policiais. Ele só não revelou de onde vinha com todo esse entorpecente e para onde ele ia levar. Depois esse homem paraguaio foi encaminhado para a Polícia Civil para o registro da ocorrência, o registro do flagrante. Mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal apreendendo lá em Santana do Livramento essa quantidade absurda de drogas, 140 quilos que estavam sendo transportados nesse Fox Prata. Obrigado, Guilherme Roquette. Agora vamos direto ao centro de Porto Alegre. Luciane Coleman com um chamado pra gente, porque há uma manifestação e ela tem os detalhes. O que acontece no centro da capital nesse momento? Boa tarde, Lu.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui no centro de Porto Alegre, bem em frente aqui à Prefeitura, onde acabou de chegar aqui o protesto dos trabalhadores do Instituto Municipal da Saúde da Família, né? Bom, e eu estou aqui com o secretário-geral do Sindsaúde, que vai explicar um pouquinho. Vocês devem lembrar, semana passada já teve uma paralisação de 3 dias. Agora eles anunciaram uma nova paralisação de mais 3 dias. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 12 UBSs, ou seja, 12 unidades de saúde estão fechadas, não tiveram atendimento nessa quarta-feira e outras 2 tiveram atendimento parcial. Bom, o secretário Júlio Apel está aqui do meu lado. Explica um pouquinho para a gente já teve nessa paralisação na semana passada, a gente tem essa nova paralisação agora esta semana também de 72 horas, que é contra a extinção do Instituto, que exatamente gerencia os trabalhadores, cerca de 1.800. Mas uma coisa que gera uma dúvida, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, ele determinou a extinção. Vocês estão tentando negociar com a Prefeitura para realocar esses 1.800 trabalhadores, é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos, ouvintes. Assim, na sexta-feira, após encontrarmos o prefeito na Rádio Guaíba, dando uma entrevista, ele foi cercado, o estúdio da Rádio Guaíba, e na sexta-feira ele orientou a Procuradoria-Geral do município a que entrasse com os embargos declaratórios contra a decisão do STF. Isso foi uma luta nossa. Ou seja, aí acaba sim postergando um pouco mais essa decisão, né? Que antes parecia definitiva. Exato. Ele anunciou há 2 semanas atrás, numa emissora de televisão, a demissão de 1.841 trabalhadores. Os trabalhadores não sabiam de nada. Ele negou o recurso que ele teria direito ao STF. Depois dos nossos 3 dias de greve, certo? E da mobilização dos trabalhadores, nós conseguimos com que ele, o que é muito difícil, porque é um prefeito extremamente difícil, estou olhando, a prefeitura está rodeada da Guarda Municipal, porque ele não pretende nos atender, conseguimos com que ele voltasse atrás e orientasse... Tivemos um corte, a gente vê a manifestação no centro de Porto Alegre, inclusive quem se dirige ao centro, temos aí um problema com o tráfego na região central da cidade. Há esta manifestação com relação a essas 1.840 demissões e, portanto, a colega Luciane Coleman registrando esse protesto que acontece nesse momento na região central da cidade. Daqui a pouco a gente traz... já pode voltar? Lu, contigo, agora sim. Nossa internet... Oi, Lu, pode ir. Voltou? Voltou. Oi, desculpa, voltamos, sabe como é que é a internet, né, E com André? chuva ainda, né? Bom, vamos seguindo então. A gente... Pois é, exatamente, ainda mais com chuva, né? Tudo acaba se perdendo, tudo acaba caindo. Mas como o Júlio estava falando, então, a gente eles estão com essa tratativa com a Prefeitura e, inclusive, o próprio presidente do Sindsaúde hoje está lá em Brasília e vai ter uma audiência no STF, que foi quem acatou, né, depois desse processo, enfim, a extinção do Instituto. Ou seja, hoje vai ter uma audiência lá para tentar encontrar uma alternativa, né, Júlio? Isso, através da nossa bancada, uma bancada camarada do PSOL e do PT, que são bancadas de oposição, conseguiram uma audiência com a Rosa Weber. Hoje nós vamos tentar com que ela consiga negociar com os outros ministros, que se espere o PL que está para ser votado, que legalizaria todos os institutos e as fundações também no Rio Grande do Sul e em todo o país. Mas é importante dizer também que lá em Novo Hamburgo, a prefeita, que é do mesmo partido do Marquesan, conseguiu criar uma fundação de direito privado para que se não demitisse nenhum trabalhador. E é exatamente uma alternativa que vocês estão buscando, né, Júlio? Exato, é o projeto de lei que o Roberto Robaina apresentou na prefeitura, mas precisa que o prefeito assine. E até o momento ele não mostrou nenhuma vontade de assinar. Bom, e Júlio, só pra gente explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, né, André, porque causa uma confusão. Esse processo que levou ao STF à extinção, ele começou lá em 2011, 2013, quando as próprias categorias sindicais entraram com esse processo, porque eram contrárias a essa forma de contratação, porque na verdade são funcionários, são trabalhadores que não são concursados. E existe desde 2007 um termo de ajustamento de conduta com os ministérios públicos, exatamente, para que os profissionais da área da saúde básica não sejam contratados, ou seja apenas de forma complementar, né? É uma questão que gera confusão. Exato, tem assim, o que houve lá em 2011, certo? A AbraSUS, que é uma associação brasileira dos usuários do SUS, entrou para entender que o seguinte, uma secretaria teria 2 vínculos diferentes, estatutos e seletistas. Isso é inconstitucional. Quando veio a lei da terceirização,
ao nosso ponto sim de saúde não entrou com ação, não assina ação. Tá? Foi um dos poucos sindicatos que não assinou ação. Porque quando entrou a lei da terceirização, deveria ter visto. Mas como é uma ação de inconstitucionalidade, não dependia mais das associações tirar ou não ação, certo? Existia um problema. E isso foi dito lá. Bom, agora sim. Agora com a chuva, então, piorou ainda o nosso sinal, mas entendemos aí o objetivo desta manifestação. 12h e 18 minutos. Agora, criminosos assaltaram um supermercado aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos. E os bandidos podem ser os mesmos que atacaram um supermercado e fizeram reféns em Sapiranga, cidade vizinha, na segunda-feira. Os detalhes na tela. O vídeo mostra a circulação de clientes dos comércios do bairro. De repente, começa um corre-corre. As pessoas tentam escapar dos ladrões. As imagens são deste bazar, que fica ao lado do supermercado, que virou alvo da quadrilha. No total já foram 12 vezes, sendo na outra loja, uma em Sapiranga e a outra aqui no centro. Então é ruim de conviver com isso. Só teria que dar um basta, né? A situação que a gente está vivendo assim tá um pouco difícil. Tá? Até numa desses assaltos perdi meu pai, aí quando eu fiquei sabendo deram um tiro na cabeça dele. O assalto aconteceu no bairro 25 de Julho. Segundo a Polícia Militar, 4 criminosos invadiram o estabelecimento no começo da noite desta terça-feira. Os bandidos estavam encapuzados e armados com pistolas. Pelo menos um dos homens usava uma arma longa e ficou aqui na porta. Eles renderam funcionários e clientes e roubaram o dinheiro dos caixas. Segundo testemunhas, fugiram em 2 automóveis. Pelas características do crime, a polícia suspeita que seja o mesmo bando que assaltou outro supermercado na cidade de Sapiranga, também aqui no Vale dos Sinos. No início da noite de segunda-feira, os assaltantes fizeram reféns. Queriam dinheiro do cofre. Repare que o suspeito com a arma longa faz a segurança dos comparsas na porta do estabelecimento. A quadrilha fugiu com o dinheiro dos caixas e pacotes de cigarro. O dono do mercado de Campo Bom também acredita que tenha sido vítima do mesmo grupo. A situação é igual, pelas máscaras, pelas armas, mais ou menos identifica-se igual. Os comerciantes da região sentem a insegurança e o medo de virar a próxima vítima. A criminalidade já está se especializando, né? Porque se passa uma viatura na hora e dá uma troca de tiro e cheio de gente no mercado movimentado, aqui estava movimentado. Perigoso, né? Porque era bem no horário do movimento. A Polícia Civil trabalha para identificar os carros usados nos ataques, mas ainda não tem pistas dos criminosos. Isso que vem acontecendo no Vale dos Sinos, e não é de hoje, a gente está mostrando há bastante tempo essa violência. Os números parecem que mostram uma crescente violência na região, e eu acho que está crescendo mesmo, até pelo relato das pessoas, e eu convivo bastante na região. E é importante chamar a atenção porque a crise no setor calçadista está muito grave. Não parece, mas está muito grave. A quantidade de pessoas desempregadas é cada vez maior. Não estou dizendo que isto tem diretamente uma relação com estes crimes. Agora, aquela região ali está bastante empobrecida. E, consequentemente, uma região empobrecida, uma série de outros fatores acabam provocando o aumento da violência. Estes homens, que podem ser os mesmos, eles sabiam como que o negócio funcionava. E mais, o que deixa a gente triste, tanta gente, em meio a tanta dificuldade lá na região do Vale dos Sinos, por causa da crise calçadista, abrindo mercado nas ruas, nos bairros, para facilitar a locomoção das pessoas, inclusive. Quer dizer, não tem só no centro da cidade, o pessoal no interior, nos bairros e vilas abrem mercados. Essas pessoas têm medo de trabalhar, inclusive, como disse ali o relato do nosso entrevistado, perdeu o pai com um tiro na cabeça trabalhando no mercado. E as pessoas que circulam, a gente sabe que os mercados nos dias de hoje, eles têm um em cada esquina, começa por aí. E a circulação é muito grande. Então, por favor, segurança do Vale dos Sinos, você tem que tomar uma medida urgente. Não é de hoje que a gente está mostrando a crescente violência na região. Então fica aqui o nosso pedido. Os prefeitos da região busquem alternativas junto com a Secretaria de Segurança Pública. Só que os moradores não podem ficar à mercê dessa violência dia e noite. É dia e noite que vem acontecendo uma quantidade de crimes enormes e a gente pede, portanto, para que as autoridades, os que de fato têm poder para começar a amenizar essa situação, façam alguma coisa urgentemente. Sabemos do esforço da Polícia Civil, Brigada Militar, mas falta gente.
Falta gente para cuidar da segurança. E as pessoas assim, no meio da criminalidade e da violência, que é de manhã, é de tarde, é de noite e é de madrugada. Muito bem, agora eu vou mudar de assunto, porque eu quero a sua atenção para esta polêmica. A polêmica do barulho dos fogos de artifício voltou ao plenário aqui da Assembleia Legislativa no Estado. Os deputados gaúchos aprovaram 2 projetos de lei que tratam desta questão. Um que prevê a redução dos ruídos e um outro que regulamenta o comércio destes artefatos. Vamos explicar na reportagem. Tranquila e dócil, a Mel fica transtornada ao ouvir fogos de artifício. Fica desnorteada. A respiração ofegante, ela quer colo, ela não faz as necessidades dela no lugar certo e tenta fugir, ela vai para a porta e arranha. Com medo de que a Shih Tzu de 7 anos tenha uma parada cardíaca, Leni passou a ficar com a cadelinha nas festas de fim de ano. Eu tenho que ir para um quarto, fechar tudo e ligar a televisão e ficar. Assim mesmo ela fica, porque ela veio do barulho já, né? Esta veterinária explica que a audição dos animais é muito sensível, principalmente a dos cães, e que ruídos fortes podem causar sérios problemas de saúde. Problemas cardíacos acabam tendo paradas cardiorrespiratórias, convulsões, animais que acabam se enforcando ou em fugas mesmo, acabam se machucando. Os deputados gaúchos aprovaram na tarde desta terça-feira 2 projetos de lei que restringem o uso de fogos de artifício aqui no estado. Um deles prevê a redução do barulho e o outro regulamenta o comércio. A proposta de Luciana Genro, do PSOL, proíbe o uso de artefatos com ruídos, mas recebeu uma emenda que permite o limite de 100 decibéis. É a dificuldade de fiscalizar o quanto os fogos estão dentro deste limite de 100 decibéis. Mas quem vai ter que regulamentar a fiscalização é o Poder Executivo. O projeto de Gabriel Souza, do MDB, limita a compra e venda dos produtos pirotécnicos. Somente poderá adquirir esses fogos de artifício as empresas que são especializadas no assunto e que têm o licenciamento do Corpo de Bombeiros apropriado para tanto. A Associação Gaúcha de Pirotecnia diz que não existem fogos de artifício totalmente sem som. Os produtos com ruído de baixa intensidade têm menos efeitos, cores e formas, além de serem bem mais caros. A entidade já pediu que o Exército regulamente a intensidade sonora para cada produto pirotécnico. Se existe uma norma federal que regula fabricação, importação e o comércio, não cabe ao município e ao Estado regulamentar o que o cidadão pode comprar. Bom, e a gente te convida para participar desse debate. Mesmo que hoje a gente não consiga mostrar a sua opinião, a gente vai durante toda a semana e semana que vem certamente falar desse assunto, porque ele é bastante polêmico. Vamos a alguns comentários aqui. A Liege Osório: não deve ser vendido para qualquer pessoa. Tem muita gente irresponsável, é verdade. Poderia ser liberado para grandes festas com grande público em lugar específico, mas sob supervisão e manuseio de pessoas treinadas. Tem que acabar com esse inferno de gente que quer só incomodar, por crianças, hospitais e animais de estimação que sofrem com a baderna. Esta é a Liege Osório. Vamos a outra opinião dos nossos telespectadores e internautas. O Rui Kiriyama: velho tempo que eu brincava com bombinhas compradas no armazém. Acendia e colocava uma lata de azeite em cima para ver a lata voar. Aliás, tem uma lata que estou esperando até hoje cair de volta. Esse é o Rui aí, falando a experiência, mexendo com as velhas bombinhas. E é verdade, antigamente se comprava em qualquer esquina e tinha tal do busca-pé e tudo mais. A Fábia Bittencourt: na minha opinião, acho que não era para ter fogo de artifício. Tenho dó dos animais e de crianças. Bom, gente, aí agora eu vou aumentar a polêmica. Pelo seguinte, a Associação Brasileira de Pirotecnia, o que ela diz na sua página na internet? A verdade sobre os efeitos dos fogos em animais. Referente a diversos projetos de lei solicitando a proibição do uso de fogos, alegando benefícios à saúde de animais domésticos, informamos que, após consultarmos especialistas, concluímos que
O barulho emitido pelos fogos de artifício só poderia causar algum dano físico ao tímpano dos cães se ocorresse muito próximo dos mesmos. E aí tem uma série de definições dizendo mais e orientando o dono do animal a não deixar o cão perto. Esse é o resumo da Associação Brasileira de Pirotecnia. Agora, tem uma informação que eu acho bastante importante e que aí eu fico questionando se é eu que estou fora da casinha ou o que andam fazendo os nossos deputados e também vereadores de diversos municípios. Tem uma determinação aqui, uma decisão de 2 de abril deste ano, tá? STF, Supremo Tribunal Federal, suspende lei que proibia fogos de artifício com barulho em São Paulo. Porque o ministro Alexandre de Moraes diz que a proibição absoluta de artefatos pirotécnicos que emitam ruído não considerado de baixa intensidade apresenta em análise preliminar constitucionalidade questionável. O que isto significa? O que é essa constitucionalidade questionável? Porque há uma determinação que vem já do governo federal, lá do Fernando Henrique, e que teve alguma alteração recentemente em 30 de setembro, que saiu no Diário Oficial da União, está aqui. Cabe ao Exército qualquer tipo de regulamentação no que se refere a fogos de artifício. Ou seja, não cabe a estados e nem municípios querer tratar desta questão. Isto tem que ser com o Exército. Inclusive, a Associação Brasileira de Pirotecnia já solicitou ao Exército que determine, que faça uma regulamentação. E, por enquanto, nada. O que aconteceu em São Paulo? Pois é, em São Paulo tentaram, foi lá a própria Associação de Pirotecnia e conseguiu barrar. O próprio ministro disse, não podemos, o município, um governo não pode legislar, apenas o Exército pode fazer isso. Portanto, será que não estão perdendo tempo? Eu acho que estão. Não porque eu acho a questão dos cães, a questão do perigo, concordo com tudo isso. A questão, ela é muito simples. A questão é que quem vai regular é o Exército, não é o deputado e nem os vereadores, que tem muito mais coisa para fazer. Nós temos já leis aqui em Porto Alegre e tem gente que fiscaliza as leis que nós temos aqui na capital desde 91, assinada pelo Olívio Dutra e depois também pelo prefeito aqui, o Fortunati, a lei da vereadora e presidente da Câmara Mônica Leal a respeito de vender fogos em ambientes fechados, de usar fogos em ambientes fechados. Tem fiscalização para isso? Não tem. Inclusive, nós solicitamos um parecer hoje da Prefeitura para saber qual é o número de autuações. Pediram 48 horas para nos responder. Então, já viu como é que está a situação. Seguimos adiante e lá no Facebook, faça o seu comentário, SBT-RS Oficial. Tá tudo lá que a gente vai continuar nesse assunto, porque tem bastante coisa a falar a respeito disso. A gente vai para a redação de novo, porque há pouco nós mostramos que a polícia prendeu um criminoso foragido da justiça foragido desde junho, deste ano. Suspeito de cometer uma série de ataques envolvendo roubo e estupro contra mulheres, especialmente no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. O Guilherme Roquette tem outras informações a respeito desse caso, Guilherme. Boa tarde, André, novamente. A Luciane Coman já nos trouxe a reportagem. A gente reforça agora os números de telefone da Polícia Civil para que possíveis vítimas possam fazer denúncias, possam procurar a polícia, possam dar o seu relato. Vamos aos números de telefone, então. O fixo é o 3288-2172. Esse é o telefone da Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre. Ou também tem o WhatsApp, é o 984-187814. Esses são os canais, então, para que se possam fazer denúncias a respeito de ataques contra mulheres realizados, então, por este homem. Um dos casos, André, o próprio delegado Rafael Littke, que participou dessa entrevista coletiva, a qual foi acompanhada pela Luciane Coman hoje pela manhã, ele enfatizou que em um dos ataques ele abordou uma mulher, mais uma vez entrou pelo banco de trás do carro em que ela estava e ordenou para que ela dirigisse até um local ermo. Só que ela tentou argumentar e disse que poderia parar em um posto de gasolina para fazer um saque, um recurso de dinheiro para dar para ele.
Só que aí, quando ela desceu no posto de gasolina, ela disse então que estava sendo sequestrada, pediu ajuda e que também poderia sofrer um abuso sexual. Percebendo essa mobilização então instável, o assaltante ou possível estuprador, nesse caso possível porque não chegou a cometer o crime, né? Mas que em outros casos já havia cometido. Mas então o homem percebeu a situação, que estava então em situação vulnerável a partir daquele momento, já que a mulher pediu ajuda. Ele fugiu com o carro da vítima e abandonou o carro no bairro Cidade Baixa. Então o delegado Rafael Littke pediu a prisão preventiva dele também pelo roubo do carro para que ele responda por 2 inquéritos: estupro, tentativa no caso de estupro, e também pelo roubo do carro. Muito bem, obrigado, Guilherme Roquette, pelas informações. Agora eu tenho um recado importante para vocês, quero que prestem atenção, porque a Samsung Galaxy A10 chegou com tudo no TIM Controle. E o preço, que já era bom, ficou ainda melhor. Já pensou em pagar uma parcela a menos do seu smartphone só porque fez um post no Instagram? Olha que bacana. No TIM Controle é assim. Em vez de 12 parcelas de R$ 83,00, seu Samsung Galaxy A10 sai por apenas 11 vezes de R$ 49,00, mais um post no Instagram. Você vai até uma loja TIM, faz um post e a gente tira as parcelas. Mas aproveite logo, porque esta oferta é por tempo limitado. E você que ainda não é cliente TIM, traga já o seu número para o TIM Controle e ganhe 2 GB de bônus de internet todo mês. Traga o seu número para a TIM, aqui para Porto Alegre, e aproveite. TIM, a evolução não para. Muito bem, agora são meio-dia e 33 minutos, 19 graus é a temperatura. A gente está terminando o SBT Rio Grande, mas é claro, além de dar um beijo muito grande na Débora de Oliveira, que está hoje de aniversário, a gente vai começar com uma brincadeira também. A gente, né, Débora? Ó, muitos beijos, recebendo aqui milhares de mensagens com muitos beijos para ti. Eu vou ter que dar uns 500 beijos em ti, então, ó, entrego todos eles, tá, Débora? Eu vou querer receber todos.